Oi, pessoal! Bora falar sobre um assunto que muita gente tem curiosidade: Tesouro Direto. Com certeza é um nome que já apareceu por aí, né? Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas o que é e como funciona esse que é um dos investimentos mais famosos do Brasil. E a gente já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que existe um jeito de investir que seja seguro, tipo a poupança que todo mundo conhece, mas que ao mesmo tempo faça o dinheiro render um pouco mais? A resposta, olha, pode muito bem ser o Tesouro Direto. Ok, então vamos direto ao ponto. O que é isso, afinal? Pensa assim, o Tesouro Direto é um programa do Governo Federal. Foi criado lá em 2002, numa parceria com a B3, que é a nossa Bolsa de Valores, e a grande sacada foi essa: permitir que qualquer pessoa pudesse comprar títulos públicos pela internet, de um jeito bem simples. E aqui já vem a primeira coisa que quebra muitos mitos. Dá para começar com quanto? Com cerca de R$ 30. Isso mesmo, acaba com aquela ideia de que para ser investidor precisa ter uma fortuna, né? A acessibilidade é sem dúvida um dos pontos mais fortes. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender bem o que é o Tesouro Direto. Depois, vamos dar uma olhada no cardápio de títulos que existem. Aí a gente fala dos custos e impostos, que é super importante. Em seguida, os primeiros passos para começar a investir e, para fechar, algumas regrinhas do jogo. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo pilar principal, a segurança. Porque, com tantas opções por aí, o Tesouro Direto é visto como um investimento mais seguro do país. A palavra-chave aqui é confiança. A lógica é bem simples de entender, olha só. Quando alguém compra um título público, na prática está emprestando dinheiro para o governo. E o governo, por sua vez, se compromete a devolver esse dinheiro lá na frente com juros. O risco de levar um calote aqui é considerado o mais baixo de todos, porque, afinal de contas, o governo é a instituição mais sólida do país. Mas atenção, Tesouro Direto não é uma coisa só, um produto único. É mais como um restaurante com um menu de opções, sabe? E cada prato, ou melhor, cada título, serve para um objetivo diferente, seja para uma meta de curto prazo, de médio ou algo lá para o futuro. Basicamente, a gente pode dividir esses títulos em duas grandes famílias. De um lado, os prefixados. Neles, a taxa de juros é travada no momento da compra, ou seja, já se sabe exatamente quanto dinheiro vai render até o final. Do outro lado, temos os pós-fixados. Aqui, o rendimento acompanha algum indicador da economia, tipo a taxa Selic ou a inflação, o famoso IPCA. É uma forma de proteger o poder de compra do dinheiro. E dentro desses pós-fixados, tem umas figurinhas bem conhecidas. O Tesouro Selic, por exemplo, é o queridinho para reserva de emergência, porque ele rende junto com a taxa básica de juros e tem pouca oscilação. Já o Tesouro IPCA+, te paga a inflação mais uma taxa fixa, garantindo um ganho real. E tem o mais novo da turma, o Tesouro Renda Mais, que foi pensado especialmente para quem quer planejar a aposentadoria. E a jogada do Renda Mais é justamente essa flexibilidade. Dá para escolher o ano em que se quer começar a receber o dinheiro de volta, casando o investimento direitinho com os planos de vida. Dá só uma olhada, tem opções de vencimento para 2030, 2040, até 2065. E a estrutura dele é bem interessante. Funciona em duas fases. A primeira é a de acumulação. Durante anos, o dinheiro vai sendo aplicado e vai rendendo. Chegou na data de vencimento, aí começa a segunda fase, a de recebimento. Todo o valor acumulado é devolvido em 240 parcelas mensais, ou seja, durante 20 anos. Vira uma renda mesmo. Bom, mas como em qualquer investimento é importante falar sobre os custos, né? É aquela parte das letras pequenas. Ser transparente aqui é fundamental para não ter surpresas depois. Vamos lá. Quais são esses custos? Primeiro, a taxa de custódia. É uma taxa de 0,20% ao ano que a B3 cobra para guardar os títulos. Mas, olha que legal, no Tesouro Selic, se o valor investido for de até R$ 10.000, essa taxa é zero. Depois tem a taxa de administração que o banco ou a corretora poderia cobrar, mas a boa notícia é que hoje em dia a grande maioria já não cobra nada. E claro, tem o imposto de renda, mas ele só come uma parte do lucro. E por último, o IOF, que só aparece se o resgate for feito em menos de 30 dias. E falando no imposto de renda, tem um detalhe muito bacana. A tabela dele é regressiva. O que isso quer dizer? Que quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é o imposto sobre o lucro. Começa em 22,5% para resgates rápidos e vai caindo até chegar a 15% depois de 2 anos. É um belo incentivo para pensar no longo prazo. Ok, já entendemos o que é, porque é seguro e quais as opções. Agora a pergunta é: como começar? E a resposta é que o caminho é bem mais simples do que muita gente imagina.
O passo a passo é basicamente este. Primeiro, é preciso ter uma conta aberta num banco ou numa corretora que ofereça o Tesouro Direto. Depois, é só transferir o dinheiro para essa conta. Com o dinheiro lá, o terceiro passo é entrar na plataforma e escolher o título que faz mais sentido para os seus planos. E por fim, investir. Tudo online, rapidinho e sem complicação. Para fechar com chave de ouro, vamos ver rapidinho alguns detalhes de funcionamento, as regras do jogo que são boas de saber para operar no dia a dia. São 3 coisinhas principais. Primeira, limites. Tem um valor mínimo que a gente viu que é perto de R$30 e também um máximo de R$1 milhão por mês. Segunda, horário. O mercado funciona em dias úteis, das 9h30 da manhã até as 6 da tarde. E um terceiro ponto importante, em dias muito turbulentos na economia, o Tesouro pode suspender as negociações por algumas horas. Isso é uma medida de proteção. Então, para a gente amarrar tudo, por que o Tesouro Direto é tão interessante? Porque ele une segurança máxima, por ser do governo, uma acessibilidade incrível, começando com pouco dinheiro, flexibilidade, com opções para cada tipo de meta e liquidez diária. Ou seja, dá para resgatar quando precisar, em qualquer dia útil. E a gente termina com essa provocação. O Tesouro Direto é uma ferramenta, e das boas. Agora que o caminho está mais claro, que as peças do quebra-cabeça se encaixaram, fica a pergunta no ar. Qual objetivo financeiro vai ser o primeiro da lista a ser conquistado?